Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Bom, gente, então essa meditação, ela é um exercício universal, né? Sem dúvida, todo mundo que está encarnado sabe o que significa desequilíbrio emocional, né? Então, esse exercício ele nos ajuda nessa busca desse reequilíbrio interno. E sim, quem tem um corpo humano sabe o que são as oscilações, sabe o que é sair do seu eixo interno, e tem pessoas que nem sabem onde está o seu eixo interno. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as emoções. A ideia principal é compreender por que a gente desequilibra, né? Então, vamos à nossa análise. Nós humanos recebemos todo tipo de educação quando a gente chega aqui, desde a educação racional, a educação escolar, a educação moral, mas nós somos assim terrivelmente falhos na educação emocional. Eu diria até que a maior causa dos desequilíbrios é algo que eu classifico como um analfabetismo emocional. Eu me arrisco a dizer isso porque as pessoas elas não têm muitas vezes nem o domínio emocional, muito menos o interesse pelas emoções, porque ela ficou rebaixada, né, na nossa sociedade como um corpo que não tem muita importância. E sempre que a gente fala por aqui sobre dor, né, é uma realidade que pertence ao nosso mundo, mas o sofrimento ele vai acontecer com mais propriedade quando a gente se coloca para não compreensão dessas emoções, né? De entender qual que é o convite dessa emoção. Então, quando eu falo isso, eu me refiro bem ao beabá mesmo do nosso corpo emocional, que ainda não é sobre inteligência emocional. A inteligência emocional está uns passos à frente disso. É sobre mesmo aprender as emoções, né? A necessidade delas e como lidar com a carga e a sobrecarga emocional, né? Como manter as nossas emoções em harmonia. Então as emoções elas vão fazer parte da nossa vida desde que a gente chega aqui, aliás, desde antes, desde a barriga da nossa mãe, onde a gente já é afetado por muitas informações emocionais, tanto na razão da consciência dessa mãe quanto do inconsciente dela. Porque quando a gente fala em transmissão de dados de mãe para filho, esse download, né, realizado do DNA da mãe para o bebê, não é apenas cor de olhos, cabelo, pele, né, estatura, mas é também uma transferência de todo o material emocional que essa mãe viveu e vivencia durante o período gestacional. E prova da necessidade emocional que a gente tem é que a gente precisa ser acolhido da forma correta quando a gente chega aqui, né? Por exemplo, a conexão do vínculo que tem entre a mãe e o bebê é a conexão mais forte e a que vai potencializar e conduzir todos os nossos relacionamentos. Um bebê alimentado fisicamente, porém sem vínculo afetivo, ele sofre distúrbios seríssimos. E se ele consegue chegar à fase adulta, ele fica ineficiente emocionalmente. Então, para quem quiser até aprofundar no tema, tem um estudo feito, um estudo bizarro, até falo já de antemão, por um psicanalista chamado René Spitz, que ele fez um estudo que analisou mães ausentes ou mães com problemas mentais e esses bebês estavam internados em hospitais. Então, ele aproveitou para fazer esse estudo e ele chega a uma conclusão que a ausência dessa mãe causa um estrago muitas vezes irreversível e muitas vezes leva esse bebê à morte. Então, a privação afetiva leva à degeneração, ou melhor, ao impedimento da evolução e o desenvolvimento de todas as capacidades do bebê. Então, nesse estudo, né, com a privação das mães, quando ela está assim no estado de reclusão ou apatia, isso faz com que um bebê de 10 meses, por exemplo, não consiga ter capacidades motoras. Ele não senta, não rola, não desenvolve. Tem vídeo sobre isso, se vocês quiserem pesquisem. Ele fica catatônico, ele não apresenta reação, a não ser o movimento dos dedinhos das mãos. Em alguns casos, esses bebês entram em coma, como se desligando do mundo porque não conseguiu vincular-se a essa mãe. Enfim, tudo isso que eu estou trazendo aqui é apenas para apontar que, diferente do que a gente entende na nossa sociedade, que o intelecto, né, ele deve ser estimulado inicialmente, eu diria que não. A gente precisa inicialmente entender sobre o corpo emocional, parando de rebaixar as nossas emoções, porque é isso que define boas relações.
né? Então, essa supervalorização do intelecto, né, a longo prazo, isso cria não apenas uma sociedade matura emocionalmente, mas ao menor sinal de conflito agem como crianças mimadas ou birrentas, né? Ou ainda pior, se tornam cruéis ou violentas essas pessoas, né? Ou seja, o emocional ele vem antes de qualquer aprendizado intelectual. E sem as funções desse corpo emocional, um bebê sequer sobrevive após os 2 anos de idade. Sendo assim, independente do que houve na nossa infância, nós podemos a qualquer momento resignificar o que a gente recebeu, se não gostou daquilo que recebeu, para que a gente aprenda que as emoções, elas são importantes, que a gente precisa aprender sobre elas, a gente precisa aprender a dominar essas emoções. A gente não tem como evitar, são reações químicas inclusive, mas a gente tem como aprender a dominá-las para retornar ao equilíbrio. Então, um outro exemplo como a emoção nos toma, né? O estudo mesmo da medicina egípcia aponta a emocionalidade como responsável, inclusive pelo formato do nosso corpo físico, né? Porque, por exemplo, pessoas que não conseguem emagrecer de jeito nenhum são pessoas que apresentam uma necessidade emocional de se proteger do meio, né, em que elas vivem, porque acham que esse meio é perigoso, emocionalmente falando. Então elas vivem em alerta, elas criam um corpo de defesa, barreiras de proteção dos perigos ao redor. Assim como mulheres que têm quadris mais largos, bem grandão, às vezes a mulher é magrinha, mas tem um quadrilzão largo, né, representa severas castrações na infância, né? Então, são meninas que muito provavelmente tiveram aqueles pais mais rígidos, né? Uma sexualidade mais reprimida, faz esse movimento do quadril. Pessoas também que têm o pescoço mais enterrado. Já viram gente sem pescoço? Né? Onde mal se nota ali a presença do pescoço. São pessoas extremamente racionais. Parece que elas cortaram, romperam com o emocional, entendendo que o emocional não serve para nada. Então, essas pessoas são frias, né? Elas se resfriam, elas decidiram matar ou sufocar terrivelmente as emoções e acabam se conectando muito às questões materiais, porque elas só se sentem seguras quando elas entendem estar financeiramente bem, né? Então, em alguns casos, o dinheiro, por mais abundante que seja, nunca é suficiente para essas pessoas. É só analisar, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, os personagens conhecidos no meio, né? O tipo de corpo de cada um. Tem alguns no meio político que são bem quadradinhos, bem iguais, né? Que já contam um pouco sobre eles. Enfim, nosso corpo emocional, ele precisa e deve ser visto como um corpo a ser olhado, cuidado, trabalhado e acolhido. Então a gente precisa olhar bastante para essas emoções. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber como que a gente lida, né, com as questões externas e internas principalmente. E aí a gente vai percebendo que essas emoções, na verdade, são uma energia pura, que quando elas não são canalizadas ou direcionadas para um bom lugar, de forma consciente, elas acabam nos arrastando, chegando um momento em que parece que o indivíduo nem tem mais emoções, parece que ele é a própria emoção. Lembrando que as emoções viciantes, mantidas por um longo período de tempo e alimentadas, né, esses comportamentos, o corpo começa a cobrar que mais situações como essa vêm acontecendo, porque isso vira um vício químico, as células ficam viciadas nas emoções, né? Então, uma pessoa raivosa, por exemplo, ela vai sustentar situações e vai criar mais situações de raiva porque ela precisa se alimentar daquela energia. Então, o buraco vai ficando cada vez mais profundo. Isso serve para qualquer emoção, inclusive sensação de rejeição, angústia profunda. Tem gente que sentiu uma angústia profunda que foi desencadeada há 20 anos e a pessoa continua angustiada diariamente e sem saber dizer o motivo. Aí você pergunta para ela: o que aconteceu? Por que você está angustiada? Não sei. Então, assim, a pessoa não puxa mais de onde aconteceu, mas o corpo se viciou e por algum motivo aquela consciência ou até mesmo inconsciente entendeu que aquela situação era uma situação boa, deixou a pessoa ali naquele estado e ele é alimentado quimicamente, energeticamente, e as pessoas muitas vezes dão manutenção a essas emoções em desarmonia quando tem a chance de harmonizá-las novamente. Uma outra análise. Pessoas que se inflamam terrivelmente quando entram em discordância. Quando alguém não concorda, se inflama terrivelmente. Essas pessoas é a prova de falta de domínio emocional, né? Por quê? Porque ela permite que a emoção do outro se lance sobre ela e a pessoa veste aquela capa, né? O outro te jogou dentro de uma fogueira e você aceitou ficar lá.
Então, essas emoções, né, quando a gente não tá no nosso eixo, em equilíbrio, a gente acaba incorporando as emoções dos outros. Olha que horror, né? Por isso que quanto mais a gente conhece as nossas emoções, em menos armadilha emocional externa a gente entra, né? Então, as emoções são necessárias e elas acontecem, inclusive, por esses impulsos químicos que falamos agora. E quanto mais a gente olha para isso, mais consciência a gente tem de que quando a gente sabe como lidar, a gente escolhe, né, entre agir ou reagir. Quanto mais consciência a gente tem, menos a gente reage, mais a gente pensa e age da forma mais adequada, né? E eu somente posso agir em relação às emoções quando eu estou no domínio delas. Perceba, dominar não é controlar, né? Porque controlar significa guardar, reprimir, enquanto dominar significa domar, né? Dar destino certo a essas emoções. Porque são elas que nos fazem humanos. Afinal, a gente aceitou um corpo humano só para sentir a intensidade emocional. Em nenhum outro lugar de vida no cosmos tem o que a gente tem aqui, intensidade emocional. Então, a emoção nos torna humanos. Né, e faz com que a gente entenda o sentido das trocas, porque essas emoções devem nos levar para algo maior, para algo que pode ser um grupo mais fraterno, né? Só que a gente acaba sendo dominado pelas emoções que nos deixam uns contra os outros. Então é bom que a gente pense a respeito disso, né? Então, as emoções, elas têm que ser, assim como a chama do fogão, né? A gente tem que controlar ali, dosar a quantidade de fogo que a gente deseja, senão acaba queimando a panela ou então secando lá o líquido da panela de pressão. Emoções aprisionadas ou mais mal trabalhadas, né, por longo período de tempo, geram, em última instância, as doenças físicas como um pedido para serem vistas, né? Para serem recolocadas no lugar certo e canalizadas da forma correta. Os orientais, por exemplo, vão usar diferentes tipos de exercícios para poder restabelecer a harmonia emocional, né? Então eles usam exercícios respiratórios, meditações, como nós aqui, exercícios ao ar livre, o Tai Chi Chuan, o yoga, né? As artes marciais é muito interessante, né? Que faz a canalização correta, energia para determinado fim, isso é maravilhoso. A atividade física no geral também pode ajudar a dar a direção correta a essas emoções, e quanto mais a gente faz isso, mais automático esse caminho de reequilíbrio dentro de nós, fica mais fácil, né, a gente ter esse caminho automatizado já criado ali no nosso cérebro, nas nossas conexões sinápticas. Então, dessa forma, a gente vai se aproximando cada vez mais da integração das nossas partes, né? Dos nossos corpos, dos nossos sistemas de energia, e começamos a perceber que domar as emoções e dar destino a elas nos aproxima muito da nossa integralidade, como seres integrais que viemos ser, né? Percebemos que fica cada vez mais difícil que algum acontecimento ou opiniões diferentes da nossa nos arraste para o nosso limbo interno. Então, as emoções, elas têm uma função que é dar condição para a gente promover as trocas, os vínculos, os afetos, porque aqui a gente só evolui com a ajuda dos relacionamentos. É assim, desde que a gente chega na barriga da mãe, a gente já está conectado a alguém, a gente não chega sozinho, né? Então, é a relação com as pessoas que nos faz perceber quem somos e como agimos no mundo. E a gente precisa dessas trocas emocionais, né? Então, quanto mais domínio emocional, mais condição de seguir nosso trajeto evolutivo, mais flexibilidade interna, para que mesmo que eu não suporte opinião diferente da minha, eu seja capaz de olhar para a parte luminosa daquele ser que eu estou julgando e aproveitar o que ele tem de bom para oferecer. Todo mundo tem luz. Se a pessoa escolher trabalhar na treva, não é problema nosso. Mas é bom que a gente saiba que todo mundo tem luz, é bom que a gente aprenda a olhar a parte luminosa de cada ser. Todas as situações, todas as pessoas nos ensinam. Afinal de contas, como seres em construção, nós estamos aprendendo a cada passo que a gente dá por aqui, né? Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente consegue ter uma condição de comunicação plena para que consigamos estabelecer e dar manutenção a essas relações. E quando eu falo de comunicação, perceba, a comunicação, ela se dá em várias esferas, em vários aspectos, né? Essa comunicação plena, ela se estabelece quando eu consigo expressar ao outro a minha real emoção, e não só através de palavras, né? Então, se a gente falar de comunicação pensando só na comunicação verbal, já existe um equívoco aí, porque não é só isso. A comunicação, ela abarca vários sentidos, vários aspectos. É a comunicação corporal,
visual, suas ações, a comunicação energética principalmente, porque a sua energia, a sua frequência em hertz, ela vai aparecer no seu campo áurico e ela vai se manifestar e se apresentar ao mundo muito antes dos seus pensamentos chegarem até a sua boca. Então, antes de dizer qualquer palavra, sua energia já se apresentou ao outro, seu inconsciente já se manifestou ali. As empatias e as antipatias não acontecem por mero acaso. Elas acontecem justamente porque existe uma leitura energética de um ser para o outro, que vai contar quem nós somos antes de emitirmos qualquer palavra no primeiro encontro. Então, nosso inconsciente também se comunica com as pessoas ao redor e assim nós captamos o inconsciente das pessoas e nós estamos em troca constante, mesmo que a gente não fale. Por isso que a gente, dominando as emoções, a gente consegue dizer ao meio sem dizer nada, né? Sem dizer verbalmente, que é possível se pacificar. Né? Então, quando a gente começa a ampliar nossa consciência, isso fica muito claro como seres que estão conectados, mesmo que não saibam disso de forma consciente. Já reparou que quando você tem amigos ou você escolhe pessoas para se relacionar, geralmente são pessoas que se parecem com você, significa que o seu inconsciente encontra, identifica pessoas que têm a mesma frequência, que têm a mesma vibração, porque seres muito diferentes em hertz não ficam perto, não conseguem, eles dão choque, né? Então, tudo que a gente enxerga do lado de fora é reflexo do que a gente vibra, né? Do que a gente pensa, do que a gente sente. Eu sempre falo isso por aqui, né? Quer saber como está o seu mundo interno? Observa o que você está atraindo, né? Observa tudo que você está prestando atenção do lado de fora e o que está te afetando. O que te afeta é o que está vibrando dentro, né? Então, quanto mais a gente tem consciência sobre essas emoções, sobre essas reações, as nossas ações, mais a gente domina essas emoções e mais a gente se aperfeiçoa no processo de comunicação. Comunicar as necessidades, nossos potenciais, nossa interação conosco, com o mundo. Afinal de contas, as nossas emoções podem ser para o meio contagiantes ou contagiosas, né? E essa é a provocação que eu deixo aqui. Será que as suas emoções elas são contagiantes ou contagiosas? Né? Se você achar que elas estão contagiosas, cuida de acolher essas emoções, de ouvir as suas necessidades, de ser uma pessoa mais legal com você, de permitir se olhar mais amorosamente, né? Parar de se julgar, soltar o chicote ali, que fica se punindo o tempo inteiro, se acolher de uma forma mais gentil, né? Ser gentil com o seu eu de agora, com o seu eu do passado. E quando você parar de se julgar, você vai escolher acolher as suas feridas, acolher o seu amor próprio. Já se você entende que as suas emoções são contagiantes, amplie cada vez mais essa compreensão de si mesmo, né? Dando manutenção constante para que você seja luz e ative luz por onde passar. Afinal de contas, comunicar energeticamente a sua qualidade de vida interior é levar luz indiretamente a todos os lugares e ambientes que você passar. Sendo assim, não resta outra escolha a não ser buscar por nossas curas emocionais, cuidando das nossas emoções, né? Para que elas não roubem o verdadeiro eu divino que mora dentro de nós. E que a gente precisa e deve alimentar, direcionar, ampliar essa luz, né? Para que a gente possa se direcionar para aquilo que a gente realmente veio fazer aqui, que é buscar a nossa evolução.